Bom, essa é outra paixão da minha vida. Eu trabalho também como professor de artes marciais chinesas. Imagina, em turnê, eu ainda acho tempo para dar aulas, que eu tenho um grupo lá dentro do Cirque du Soleil que eu dou aulas de Kung Fu e Tai Chi. Eu pratico artes marciais chinesas desde os 12 anos de idade. É uma paixão da minha vida. Eu já tive academias, eu já tive espaços onde eu dava aula no Brasil e tudo, e depois dos 18, 19 anos eu não tive mais minha academia, fechei minha academia para seguir minha carreira profissional como músico de cabeça, entrei de cabeça na carreira musical, mas nunca deixei de praticar Kung Fu e Tai Chi. Pratiquei outras artes marciais também, pratiquei capoeira Angola, tudo para conhecer, né? Fiz jiu-jitsu, ou jiu-jitsu, né? Fiz taekwondo, estudei um pouco de aikido também. Respeito muito todas as outras artes marciais. Me formei em Kung Fu, sou praticante de Kung Fu estilo Wing Chun e sou professor de Tai Chi Chuan e pratico todos os dias, basicamente todos os dias. É uma coisa de necessidade espiritual, transcende o físico e o psicológico, já é uma coisa de necessidade espiritual. Eu lembro muito do que Tom Jobim falava, né, de que você é aquilo que você toca. Então eu acredito muito que está tudo interligado. Acredito e vivencio isso. Eu não vejo diferença entre Kung Fu, Tai Chi e música. Para mim é tudo arte. É a mesma pessoa que está fazendo, uma coisa ajuda a outra. A música, a bateria me ajuda muito na prática de Tai Chi, de Kung Fu. E o Kung Fu e o Tai Chi me ajudam muito quando eu estou tocando bateria. Tem todo um lado também, o que me atrai muito na arte marcial chinesa é esse lado filosófico, né? Isso ajuda muito na carreira, ajuda muito a pessoa a se manter mais focada, mais concentrada. Primeiro que já ajuda você estar fisicamente em forma, né? Bateria, por exemplo, é um instrumento que exige muito, que demanda muito. Lá no circo, como eu falei, eu faço de 8 a 10 espetáculos por semana, tem que estar em forma. Se você não estiver em forma, não aguenta, não adianta. E toda essa filosofia do Kung Fu e do Tai Chi leva a pessoa a ter uma vida mais saudável, a cuidar melhor da sua saúde. E diretamente isso vai refletir na sua maneira de tocar, porque obviamente se você cuida da sua saúde, descansa direitinho, se alimenta bem, tem uma conduta saudável e disciplinada, vai ajudar diretamente na música. É engraçado porque eu tenho esses dois mundos que aparentemente são diferentes, mas para mim é o mesmo mundo, né? O mundo das artes marciais e o mundo da música. Eu tenho amigos desses diferentes mundos que falam, poxa, nossa, o pessoal da arte marcial fala, poxa, como é que você consegue fazer os dois, né? Como é que você consegue trabalhar com arte marcial e tocar bateria? E a mesma coisa o pessoal da música fala, como é que você consegue tocar bateria e ainda fazer arte marcial? Justamente por isso, que para mim é a mesma coisa, tá tudo interligado, né? Faz parte de um mesmo contexto. A música e a arte marcial chinesa, para mim, elas estão unidas. Quando eu estou tocando bateria, eu estou fazendo Kung Fu e Tai Chi. Quando eu estou fazendo Kung Fu e Tai Chi, eu estou tocando bateria. O estado de Kung Fu e Tai Chi é um estado de meditação. E o estado de bateria também é meditação, tá? Tudo é a mesma coisa, faz parte da mesma coisa. E aqui eu aconselho, dou uma dica, quer dizer, aconselhar, quem sou eu para aconselhar alguém? Mas a dica que eu dou aqui é: pratiquem arte marcial chinesa, bateristas, que vocês vão melhorar muito. Eu tenho certeza absoluta disso. Totalmente. Eu acredito que a falta de informação é tão prejudicial quanto o excesso de informação.
Muitas vezes, como eu disse que eu dou aula de bateria desde 1989, muitas vezes os alunos, e cada vez mais os alunos que têm chegado para ter aula, eles já vêm como se fossem uma coxa de retalhos, assim. Eles veem muita coisa pela internet e vão aprendendo coisas por imitação, e às vezes a pessoa se dedica a fazer algo que não era a hora para ela fazer, não é aquele momento. Ela deixa de fazer coisas fundamentais, essenciais, para fazer outras coisas que naquele momento não é essencial. Vai ser no futuro, numa outra ocasião, mas não naquele momento. Ou seja, estruturação, base, ter o pé no chão, ter uma boa estrutura para ser um bom músico, não é? A bateria é um instrumento norte-americano e ela tem uma história norte-americana muito forte. E os músicos norte-americanos, os grandes músicos norte-americanos, eles estudaram muito a base, a parte estrutural do instrumento, sem passar o carro na frente dos bois, entende? Se você não tem um planejamento, se você não tem um direcionamento, uma pessoa que te ajude a mostrar o caminho, fica mais difícil. Por quê? Porque a pessoa perde tempo. Ela acha que ela está ganhando tempo, mas ela está perdendo tempo. Porque depois ela vai ter que voltar e corrigir uma porção de coisa que não está rolando. Eu estou falando aqui de formação e não de informação. Entende a diferença? Ter muita informação não significa que você está tendo uma formação enquanto baterista. Você ser um baterista bem formado significa você conseguir atuar em diferentes situações como baterista. Eu levo aqui a lembrança do grande Buddy Rich, que foi considerado um dos maiores bateristas do planeta Terra, que ele dizia que não existe baterista de jazz ou de jazz, um baterista de funk, baterista de rock, baterista de salsa. Existe baterista, ou você é baterista ou você não é. E aí você transcende o ser baterista para ser músico, né? Então, sem uma base estruturada e sem saber qual momento estudar cada etapa, perde-se muito tempo, na verdade, né? E a vida é muito curta, passa muito rápido. Então, quando você tem um direcionamento, fala, bom, agora eu estou estudando isso que tem a ver com isso, que tem a ver com isso. Você vai criar uma estrutura muito mais sólida e você no futuro vai ter um telhado muito mais bonito, entende? Você vai tocar muito bem e você vai saber o que você está fazendo, você vai ter uma história de formação, né? Muito bem calcada, muito bem lapidada. Então eu acredito que influencia diretamente isso, tá? Saber o que estudar. Muita gente sabe o que estudar, mas muita gente não sabe como estudar e quando estudar aquilo. Daí o problema de chegar feito uma coxa de retalhos e a pessoa às vezes toca muito bem uma coisa e muito mal outra. Cada pessoa é um universo diferente, é uma história diferente, mas no geral acontece muito isso. A pessoa não saber o como e o quando, tá? Bom, então é isso. Pegando um gancho dessa última resposta que eu falei, é um prazer estar aqui com vocês, dando essa entrevista para DPX. E, como eu disse na resposta passada, o como e o quando são muito importantes, então aproveito aqui para convidar vocês para conhecerem o meu método Bateria Essencial, que é um método que eu escrevi e eu demorei 17 anos escrevendo esse método. Fui escrevendo tudo muito bem, tranquilamente, bem devagar, experimentando em sala de aula o que realmente funcionava e o que não funcionava. E tem muito a ver com a arte marcial também esse método, porque ele é um método disciplinado, ele é um método onde o aluno vai perceber que ali está sendo feito um trabalho de estruturação, de formação, sem deixar lacunas, sem deixar buraco nessa parede, entende? A gente vem limpando tudo, inclusive para músicos bateristas que já tocam há mais tempo
eu convido vocês para conhecerem esse método. Se tem alguma coisa que você ainda acha que precisa ser desenvolvido, porque no fundo a gente sabe aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente não sabe, né? A gente tem consciência daquilo que a gente ainda precisa desenvolver. Então, se tem alguma coisa que você ainda não se sente seguro, dá uma checada nesse método, dá uma olhadinha nesse método, né? Você vai ver que ali tem o como e o quando, etapa por etapa. Tem o que, o como e o quando. Então, Bateria Essencial parte 1 e parte 2. É um prazer ter esses dois métodos disponibilizados pela DPX, tá? Agora, estou muito feliz porque agora ele está sendo disponibilizado também de forma digital. Então, sejam todos bem-vindos para conhecer esse método. Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau.